Feliz sábado a todos. Estou muito feliz de estar aqui na casa de Deus para louvar e bendizer o seu nome. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado, Pai, por estarmos mais um dia aqui na tua casa para louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Que nós possamos, Senhor, todos juntos clamar o teu nome, clamar a tua presença neste santo lugar, e assim nós possamos sair daqui reavivados, Senhor, e levar o teu evangelho para as pessoas que não te conhecem. Esteja conosco, tudo isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino Inteiramente Fiel. Irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou, merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou inteiramente ligado a Jesus. Amém? Vamos cantar o hino Não Mais Eu, vamos nos colocar de pé, cantar com todo entusiasmo, adorando o nome de Deus. Oh
sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Amém. Amém. Isso. Vamos orar ao Senhor? Oremos então. Querido Pai, a nossa gratidão em primeiro lugar se estende porque acordamos mais uma vez com vida. A gratidão que temos em estar na casa que se chama pelo Teu nome e pertencer à Tua família faz o nosso coração nesta manhã ser preenchido com grande alegria. Te peço que o Teu Espírito tenha prazer em ficar aqui conosco, que os Teus anjos se agradem da nossa companhia e que o Teu Espírito fale de forma poderosa a todos os que aqui estão. Desde já te peço uma bênção especial por cada dizimista, ofertante, por todos aqueles que vão entregar nesta manhã a vida nas Tuas mãos mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Que Deus seja louvado nesse momento.
vezes me arrependo, quantas já me arrependi. Quantos erros eu cometo, quantos erros cometi. Quantas vezes de joelhos vim ao Pai pedir perdão, mas nenhuma vez sequer meu bom Deus me disse não, pois Deus perdoa e não olha para trás. Sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu. Se pra armadilha do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo te dá força pra vencer a tentação, pois Deus perdoa e não olha para trás. Sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez, pois Deus perdoa e não olha para trás. Sua voz ecoa: filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. Amém? Sábado feliz. Amém. Feliz Dia Mundial da Alegria. E agora, nesse momento, queremos apresentar meu amigo, parceiro do calor de 90 graus no Pará, né? É o Júnior Freitas. Júnior Freitas é o nosso convidado nessa manhã, onde não estará somente com a gente agora pela manhã, mas durante o dia inteiro, o sábado inteiro, também com a nossa vigília, que daqui a pouquinho você vai ter mais informações no anúncio de hoje. Júnior Freitas, seja muito bem-vindo. O Júnior, ele é jornalista da rede de rádio Novo Tempo. Você pode ouvi-lo todos os dias, de segunda a sexta, e sábado também, né? À noite. Não, sábado, domingo meio-dia. E se aqui, claro, aqui não pega, né? Um caso não tem a sintonia, mas tem pelo aplicativo Rádio Novo Tempo. E se você, eu sempre falo isso, né, para você evangelizar, divulgando o aplicativo da Novo Tempo, né? Pessoas estão sendo alcançadas aí através do aplicativo, das rádios, enfim, da programação que você já conhece. Júnior Freitas, seja muito bem-vindo. Essa aqui é a nossa amada igreja Bristol, ou Bristol, né? É Bristol, não, Bristol é só para o Google que fala, né? Bristol, mas aqui é o Bristol. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jackson. Realmente, em calor, 40 graus na capital paraense. Confesso que foi o meu primeiro inverno aqui no Sudeste. Meu Deus, só de pensar nisso já me dá calafrio. Foi muito difícil, mas estou vivo, louvo a Deus por isso. Algumas pessoas, lá mesmo os meus colegas disseram: Júnior, como é que foi? Sobreviveu a esse frio? Porque só para você que não tem ideia, no Pará, o inverno não baixa menos de 24 graus. Então, uma vez em 12 anos, Jackson,
Eu vi ali bater 19, mas foi por 30 minutos. E depois subiu de novo para 23. Então a gente sente como é o clima ali, né? Então é por isso que usar roupa de frio lá no norte, você não vende isso lá. Quem for vender para lá, já dou a recomendação, não faz isso, não vai falir. Minha gente, olha, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. E como sempre, é um prazer estar aqui, como o Jackson já disse. Faço parte da melhor rádio do Brasil, que é a Novo Tempo, e feliz porque estamos crescendo. Aliás, muito em breve nós vamos estrear uma nova programação, e tudo isso é fruto de um avanço extraordinário que nós tivemos, tanto da igreja, porque vocês estão aqui, vocês falam da Novo Tempo, mas também através dos Anjos da Esperança, que essa turma grandiosa tem ajudado com que a Rede Novo Tempo cresça cada dia mais. E é por isso que uma frase que é clichê, mas que eu acho que é pertinente, a gente está conseguindo chegar mais perto dos lugares mais distantes. Lugares que pastores, obreiros, missionários não conseguem, a Rádio Novo Tempo chega. Não é à toa, segundo as pesquisas, isso no âmbito geral, não da Novo Tempo, mas no âmbito geral, a maioria dos brasileiros tem rádio. Significa que pouco mais de 92% dos brasileiros acompanham informação através do rádio e menos do que 90%, acho que 88%, através da TV. O rádio continua sendo o principal veículo de comunicação de massa aqui no Brasil. Isso é muito bom, saber que a rádio está fazendo esse papel tão bonito. Mas antes da gente começar a conversar sobre a mensagem de hoje, tem alguém que está aqui que não é membro batizado da igreja, mas está nos dando prazer e alegria da sua visita nesta manhã? Fica tranquilo, você não vai levantar o corpo, só a mão. Tem alguém aqui? Não? Ok, que bom, que maravilha, hein? Então agora peço somente para os membros batizados, levantem a mão direita e digam assim, com força, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, volte sempre, porque esta é a sua casa também. Bom, a gente tem o costume sempre de fazer isso, mas não é para dar tchau não, viu? Lá fora a gente dá tchau assim, aqui é seja bem-vindo, tá bom? Então, eu quero convidar você a preparar o coração, porque eu espero que a mensagem de hoje venha de fato falar sobre a necessidade que temos. Eu quero que você abra agora no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, a gente vai já orar. Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Abre aí no capítulo 29. Quem achou, diz eu achei. Quem não achou, diz estou procurando. Pode procurar. Procura aí. Fica tranquilo, até meio-dia tem tempo. Vamos lá. Jeremias capítulo 29. Quem achou, diz assim, pode ler. Então, antes de ler, vamos mais uma vez orar, hein? Maravilhoso Deus, estamos com a Tua palavra aberta em nossas mãos e pedimos que o Teu Espírito venha falar poderosamente a todos nós, segundo a nossa necessidade, segundo aquilo que precisamos e clamamos para que o Senhor fale. Em nome de Jesus, amém. Eu quero, então, começar a ler com você esse texto. Vamos lá, então. Jeremias 29:11 diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de e não de, para vos dar o fim que você mesmo deseja. Ok. Então pense comigo. A maioria das pessoas pegam esse texto para fazer um sermão motivacional, uma mensagem que de fato Deus nos ama, e é fato, Deus nos ama. Mas esse texto de Jeremias, capítulo 29, verso 11, ele tem um contexto específico. Ele começa dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você mesmo deseja. 3 lições nós vamos aprender com esse texto. Quantas lições? 3. A primeira lição é a primeira parte do verso que diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho. Eu fico pensando que a gente é especialista em ser Deus da nossa própria vida. A gente é especialista em resolver o problema dos outros, não gostamos de receber conselhos, porque no fundo nós queremos ser os donos, os deuses da nossa própria vida. É por esse motivo que o texto não começa com um abraço, começa com uma advertência. O texto começa dizendo assim, eu é que sei, não é você. Você não sabe de nada.
A gente não sabe de nada. E esse é o grande problema que muitos alunos têm na sala de aula, de achar que sabe mais que o professor. A pessoa que está, por exemplo, aqui hoje, veio para aprender, para crescer, e vamos crescer juntos, crescer na graça e no poder de Deus. O problema é que a gente chega na igreja achando que sabemos tudo da Bíblia e detalhe, mais do que o próprio Deus. A pior coisa que já falaram por aí é a seguinte questão: siga o seu coração. Aí vem Jeremias 17 dizendo: enganoso é o coração do... Fala mais alto, enganoso é o coração de quem? O meu coração é enganoso. Quantas e quantas vezes você foi seguir os seus sentimentos e você quebrou a cara? Quantas e quantas vezes estava na cara, escancarado, que não era bom para você, não era benéfico, não era o melhor caminho, não era aquilo que Deus queria, e mesmo assim você escolheu. Porque nós gostamos de fazer isso, a gente escolhe o que é errado, pede para Deus consertar, e quando dá errado a gente acha que Deus abandonou a gente. É por isso que o texto começa dizendo assim: eu é que sei, não é você. Você não sabe, você não conhece, você não entende. Se nós entendêssemos de fato, nós entregaríamos mais a nossa vida nas mãos de Deus. Ele sabe o fim desde o princípio. Qual é a possibilidade que alguém que entrega a vida nas mãos de Deus errar? Qual é a possibilidade que alguém que é direcionado por Deus fracassar? Mas nós temos muitas vezes uma vida fracassada, derrotada, frustração, simplesmente por quê? Simplesmente porque esquecemos de perguntar para Deus. A gente passa um problema na nossa vida, a gente passa uma dificuldade no nosso dia a dia, a gente comenta com o vizinho, com a mamãe, com o papai, com o titio, com o melhor amigo, com a melhor amiga, comenta com todo mundo, menos conversar com Deus a respeito qual é a solução para o problema que nós estamos passando nesse momento. Eu tenho certeza que todo mundo aqui está passando por alguma dificuldade. E a pergunta que eu faço para você é: você já conversou, já falou com Deus a respeito do problema que você está passando agora? É a pergunta que eu faço para você. O primeiro ensinamento do texto é: eu não sei de nada. Repete comigo: fala alto, eu não sei de nada. Ok, pronto. Quando a gente reconhece que não sabemos, a gente abre a possibilidade para aprender algo novo. Quando a gente reconhece que não tem um conhecimento, nós nos colocamos em uma posição de humildade para que Deus ensine aquilo que nós ainda não sabemos. Mas enquanto nós chegarmos aqui dentro ou lá fora com um peito cheio, achando que sabemos mais do que o pastor, o ancião, o líder, o membro, meu colega, meu amigo, a gente nunca vai crescer. Vamos permanecer estagnados na vida espiritual, sem capacidade nenhuma para ajudar quem está ao nosso lado. Sejamos humildes para aprender. Esse é o primeiro ponto. A segunda lição que esse texto nos traz está justamente no mesmo verso. Verso 11, que diz assim, olha: eu é que sei que pensamentos têm a vosso, pensamentos de mal, pensamentos de desgraça, pensamento de derrota, pensamento de quê? De paz. Lá em Belém eu tive a oportunidade de frequentar alguns velórios com os meus irmãos católicos, que me convidavam. Eu tive a oportunidade de estar em alguns desses velórios e a frase mais comum que eu ouvia era a seguinte: olha, não fica triste não. Não fica triste porque Deus sabe o que é melhor. Deus permitiu. É porque Ele sabia o que é melhor. A gente não fala isso. Sim ou não, gente? A gente não fala isso. Aconteceu alguma coisa na nossa vida, Deus sabia o que é melhor. A pessoa escolheu um relacionamento triste, que está na cara que não vai dar certo. Deu errado lá na frente, porque no começo o relacionamento é presente de Deus, no final é livramento, né? Não entendo isso até hoje. Mas lá no final, quando dá o livramento, mas Deus sabia, né? Deus sabia, Ele permitiu. Quantos são pais ou mães aqui? Levantem as mãos, por favor. Ok. Bom, eu vou perguntar só para vocês, tá bom? Como eu não sou pai, não levantei a mão. Então, olhem bem para esse rosto lindo que está na frente de vocês. Não é todo dia que você tem um privilégio desse. Então, agora, responda comigo. Quantos de vocês, papais ou mamães, já tiveram a seguinte situação, do seu filho fazer alguma coisa que você não permitiu que ele fizesse? Já passou por isso, sim ou não? Tá, ok. Quantas vezes você permitiu que seu filho fizesse alguma coisa que você não gostaria que ele ou ela fizesse,
mas você não poderia obrigá-lo a não fazer. Quantos aqui já passaram por isso? Diga, sim, eu passei. Ok. Você já observou que permissão não é a mesma coisa de querer? Vamos colocar um outro exemplo que muito foi falado nas igrejas, aliás, em vídeos nas redes sociais, de que Deus enviou a Covid para o ser humano aprender a respeitar a Deus. Inclusive teve uma imagem, acho que do Carnaval de 2020, em que um personagem representando Satanás, pelo menos personalizado de Lúcifer, arrastando Cristo de um outro personagem representando Jesus pelas ruas do Sambódromo, é isso? Ok. E aí logo depois disso nós tivemos a informação que a pandemia, que já tinha começado na China, estava se espalhando não somente pelo continente europeu, mas também com a possibilidade de chegar aqui no Brasil. Logo na sequência surgiu alguns vídeos nas redes sociais afirmando que isso foi castigo porque o ser humano está debochando e por conta disso Deus então mandou esse vírus para que o ser humano aprendesse a respeitá-lo. Eu fico pensando, né? Imagine o desenho do Deus melindroso que a gente faz por aí, que não pode falar mal do Deus que ele manda praga, não pode falar mal de Jesus, senão ele mata, não pode falar mal do Papai do Céu, senão ele vai jogar um negócio na tua vida. A gente começa a impor às pessoas um Deus que não é verdadeiro. Quem disse que ele que mandou essa Covid? Quem disse que ele mandou essas pragas que o mundo está vivendo hoje? Quem disse que foi Deus que mandou o câncer para alguém? Permitir não é a mesma coisa que querer. Permitir não é a mesma coisa que querer. Quando a gente vai no velório, que a pessoa diz assim, Deus ele sabia o que está fazendo, Deus sabe o que é melhor. A gente está colocando nas costas de Deus responsabilidade que não pertence a Ele. Não é culpa dele se você fez uma péssima escolha. Não é culpa dele se porventura alguém por um péssimo hábito de vida começou a desenvolver doenças. Não é culpa de Deus se o mundo está do jeito que está. Aliás, se nós seguíssemos a Bíblia do jeito que é para seguir, estaríamos bem melhor. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Quando Deus estabeleceu, filho, eu tenho orientações especiais para você a respeito de saúde. Não coma isso, não coma aquilo outro. Por exemplo, hoje à tarde a gente vai falar um pouco disso. A classificação dos 3 piores alimentos que existe no mundo. Nós nos orgulhamos em dizer assim, não comemos carne de porco. Mas em terceiro lugar, do alimento que mais contribui para o desenvolvimento de células cancerígenas está a carne vermelha. O excesso do que a gente come, aliás, hoje nem dá para a gente dizer que come tanto assim, né, irmão? Está caro demais, está difícil. Mas em segundo lugar, de um alimento perigoso, leite com açúcar. Em primeiro lugar está o queijo. Aliás, na minha terra a gente diz assim, que quando uma pessoa esquece muito das coisas, é porque está comendo muito queijo, né? A gente tem está comendo muito queijo, porque o queijo ele também tem a função de atacar os neurônios, é por isso que muitas vezes quando comemos muito queijo, a gente tem a tendência de esquecer com mais facilidade das coisas. Sabe o que é impressionante? A gente desobedece a regra de alimentação, a gente desobedece o que o Papai do Céu colocou aqui na Bíblia, e depois responsabilizamos a Ele daquilo que nós mesmos provocamos em nossa própria vida. Eu fico pensando que tem uma hora que Deus, quando a gente culpa Ele, acho que Ele acha até graça, né? Não tem o que fazer. Isso é uma realidade. Como é que está a nossa vida espiritual? Como é que a gente está com Deus? A gente chega aqui com um propósito de ter um relacionamento íntimo, forte com Ele. Significa que a gente não vai errar? Não. O cristão erra, cai, tropeça, machuca e machuca os outros. Mas ser cristão, repete comigo, ser cristão, fala mais alto, ser cristão é acertar mais e errar menos. Mas, fala mais alto, mas o erro, a falta, sempre vai existir. Você vai errar, e muito. Mas eu não posso culpar a Deus daquilo que Ele não tem responsabilidade. Um exemplo disso é em Lucas capítulo 5. Eu não vou abrir o texto com você, mas eu vou contextualizar. Ali conta a história de um personagem chamado Pedro. A Bíblia ensina que Pedro, um homem marrento que estava ali, tentando pescar a noite inteira. Aliás, eu não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de pescar. Eu já tive, desculpa aí, né? Sou do Pará, então já tive a minha varinha de bambu com aquele anzol na ponta para pescar, mas eu só consegui pescar caranguejo. E aí eu devolvi de novo pro riozinho, né? E aí eu lembro que eu estava numa mata, Jackson,
Era à noite, né? A gente saiu em grupo. E eu sempre tive muito medo de cobra e onça. Então, duas coisas que eu tenho pavor na minha vida. E aí eu lembro que eu fui para uma mata, estava à noite, aí o grupo resolveu se separar. E eu olhei para vocês, vão me deixar aqui sozinho. E aí eu fiquei ali sozinho, não consegui me mexer, eu comecei a pescar. E o melhor horário para se pescar, quem pesca sabe que é à noite, silêncio, mais tranquilo, porque o barulho também assusta o peixinho. E lá em Lucas capítulo 5, conta a história de um homem chamado Pedro, que tentou pescar à noite e a Bíblia diz que ele não conseguiu absolutamente, mas ali na beira da praia estava alguém chamado Jesus, que estava pregando no meio daquela multidão. Jesus estava falando, ele estava falando com as pessoas. E à medida que Jesus estava falando, as pessoas se atraíam por ele, porque era uma mensagem muito gostosa de ouvir, era uma mensagem prazerosa. E uma coisa que nós entendemos como adventistas do sétimo dia é que o evangelho não é para impor medo nas pessoas. O evangelho é para proclamar o amor que Cristo tem. E pelo amor que nós temos por ele, nós somos motivados a tomar decisões de mudança em nossa vida. Pedro ouviu a mensagem do mestre e ali em um momento oportuno Jesus chega com Pedro e diz assim: ô Pedro, e aí, como é que você está? A coisa está feia, Senhor, não consegui pescar nada a noite toda. Nenhum, como é o peixe que é típico daqui, melusa? É isso? Ou é merusa? Não sei. Lá na minha terra tem uma pescada amarela aí, não? Nenhuma sardinha, uma piabinha, como a gente fala? Não tem. E aí Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou para Pedro e disse assim: ó, Pedro, pega a tua rede e lança onde? Lança no mar. A resposta de Pedro é que eu quero destacar aqui. Pedro disse assim: Senhor, eu não pesquei absolutamente nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes ao mar. O que me impressiona é que, número 1, Pedro não responsabilizou a Deus pelo seu fracasso na pescaria pela parte da noite. Ele não disse: Senhor, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho feito o que é correto, eu fiz o que é certinho, e mesmo assim não deu certo. Aliás, nós aprendemos agora há pouco na lição da escola sabatina exatamente isso. Tem gente que vai viver uma vida saudável e mesmo assim pode desenvolver uma doença. Tem gente que vai estar aqui na igreja aprendendo, cantando, orando, ouvindo mensagens maravilhosas, mas quando chegar no dia da volta de Jesus não vai ser salvo. Tem gente que vai estudar a Bíblia de manhã, de noite e não vai colocá-la em prática. Tem gente que está ouvindo essa mensagem e não está guardando nada no coração. Cada um de nós vamos reter a mensagem e colocar em prática segundo a nossa maneira. Pedro simplesmente não responsabilizou a Deus por aquilo que ele tinha passado, pelo fracasso da pescaria. E aí Pedro vai um pouquinho mais distante, a Bíblia não fala quanto de metragem que Pedro foi, imagino que ele não foi tão longe. E aí Pedro lança a rede no mar. E eu pergunto para você, eu quero que você me responda. O que foi que aconteceu ali? Foi, número 1, o peixe que foi atrás da rede. Número 2, ou foi a rede que foi atrás do peixe. Número 1, o peixe que foi atrás da rede. Número 2, a rede que foi atrás do peixe. Então, na sua opinião, o que foi que aconteceu ali? Foi o peixe que foi atrás da rede ou a rede que foi atrás do peixe? O que foi que aconteceu? Vai ganhar um abraço e um aperto de mão depois da pandemia quem acertar. E aí? O que foi que aconteceu ali? Quem acredita que foi o peixe que foi atrás da rede, levanta a mão. Ok. Quem acredita que foi a rede que foi atrás do peixe, levanta a mão. Está até confusa a resposta, né? Mas a resposta, você quer saber sim ou não? Grava aí. Foi o peixe que foi atrás da rede. Porque quem mandou? Fala alto, gente. Quem mandou? Quem mandou? Foi Jesus que mandou, porque cristão não corre atrás de bênção, é a bênção que corre atrás do cristão. É assim que funciona na vida. Eu não vou correr atrás de bênção, eu corro atrás de Jesus, da sua palavra, da oração, da comunhão, do relacionamento. Eu estou na presença dEle, fazendo a vontade dEle, sendo guiado pelo Espírito, sendo poderosamente guiado pelo seu Santo Espírito. E como consequência do meu relacionamento com Deus, eu sou o quê? Eu sou abençoado. A consequência é a bênção, entenda isso. Cristão, repete comigo, cristão não corre atrás de bênção. É a bênção, fala alto, é a bênção que a partir de hoje vai correr atrás de mim. Mas não anda tão rápido não. Também não corre. Entendeu? Deixa que ela vai chegar. É assim que funciona na vida espiritual. Pedro não responsabilizou a Deus
pelo fracasso da sua pescaria, o resultado que ele foi abençoado. E aqui eu quero trazer para você um ensinamento precioso do que significa bênção sem medida. Porque a história diz que a pescaria de Pedro foi tamanha, foi espetacular, que a Bíblia ensina que ele teve que chamar outros pescadores para compartilhar da pescaria que ele tinha recebido. Porque a bênção de Deus muitas vezes é sem medida. Vamos colocar um exemplo aqui para a gente entender. O que é bênção sem medida? Que se você não compartilha, enfraquece. Vamos pensar? A Bíblia é uma bênção sem medida, sim ou não? Quem acredita diz eu creio. Por que é uma bênção sem medida? Porque se eu não compartilho essa palavra, essa mensagem, isso enfraquece a minha vida. Você entende isso? Vamos pensar numa outra situação. A igreja, a gente está num local bonito, confortável, é uma bênção sem medida, sim ou não? Porque se eu não compartilho a mensagem e não vou trazer outros membros para esse lugar ele vai fechar as portas. Porque falando humanamente, tudo isso aqui tem um custo, não é de graça. Você entende isso? Então, casamento é bênção sem medida? Não. Não é sem medida não, é só para um, meu irmão. Compartilha não. Tá bom? Então presta atenção nisso. Para você ter uma ideia, que tem coisas que se a gente não compartilha, a gente não é abençoado. Pedro compartilhou a pescaria, e aquela pescaria, a bênção de Pedro, foi compartilhada com outras pessoas. Resultado, mais uma vez reafirmo, de quando a gente não culpa Deus por aquilo que nós fazemos. Quando nós assumimos a responsabilidade, nós somos abençoados, somos perdoados, somos transformados, somos fortalecidos. Por exemplo, se alguém aqui está fracassando, está pecando, errando, cometendo alguma coisa que não gostaria de fazer, porque muitas vezes nós fazemos isso. A gente comete erros que depois de um tempo a gente reconhece que não era bom. Às vezes nós erramos simplesmente porque a gente queria fazer algo correto e a gente acaba fazendo errado. Quantas vezes nós mentimos para não machucar as pessoas? Mas é errado isso. E quando a gente toma a decisão de fazer o certo, Deus nos abençoa. Esse é o resultado de fazer aquilo que é o certo, de assumir a responsabilidade. E se tem uma coisa que o cristão é profissional, é de jogar nas costas do outro aquilo que ele mesmo fez. A gente tem essa tendência. Foi o que Adão e Eva fizeram. Adão e Eva, Deus construiu um jardim bonito, uma terra maravilhosa. Aliás, a Bíblia nos ensina que antes do pecado, as frutas elas eram mais suculentas. Qual é a fruta que o paulista gosta? Porque não precisa nem perguntar qual é a fruta que o paraense gosta, né? Vocês sabem. É o bom e velho açaí. Mas não é o açaí daqui não, gente. Com todo respeito a todos vocês, viu? O açaí daqui, eu estava falando com o Jackson, que é meio o açaí de Apocalipse 17, sabe? Caiu a grande Babilônia. Aí tem o açaí do norte, né? Que é aquele açaí... viu uma mulher vestida do sol. Então, tem a diferença, Apocalipse 12. Eu gosto muito, não sei qual é a fruta que o paulista mais gosta, né? A gente pensa que no sudeste lembra de morango, não sei se é morango. Eu sei que lá, quando a gente pensa nessa região, a gente só pensa nisso. Morango, pêssego, banana, maravilhosa, gente, a banana, né? Algo maravilhoso. Júnior, por que você está perguntando isso? É simples, né? Imagina só o que era o gosto disso antes do pecado, gente. O que era o gosto de uma banana antes do pecado, o que era o gosto de um açaí antes do pecado. A Bíblia diz que precisou que um grupo de homens carregasse um cacho de uvas. Então olha o tamanho como era o tamanho da uva, irmão. Eu fico impressionado, como era o tamanho da jaca naquela época. Era algo impressionante. Qual era o tamanho do coco? Não sei. Mas a Bíblia nos ensina que existia um fruto no meio do jardim, que a Bíblia nos ensina que aquele fruto, ele tinha ali o poder de dar o conhecimento do bem e do mal. A Bíblia nos ensina que Adão e Eva, eles andavam nus, mas eles andavam revestidos da glória de Deus. Portanto, eles não andavam necessariamente sem roupa, eles andavam sem isso aqui, mas a glória de Deus envolvia eles. Adão tinha uma altura impressionante, assim como Eva, uma pele rosada, segundo o que o Espírito de profecia nos ensina. Agora um detalhe muito importante. Deus envia 2 querubins, 2 anjos, melhor dizendo, para Adão e Eva, para bater um papo com eles, para conversar. E qual foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva? Não comam da árvore do conhecimento do bem e do... Mas Deus também deu uma segunda ordem. Mulher, não se separe do seu marido, marido, não se separe da sua esposa. Vocês devem andar juntos.
Não é à toa que quando Gênesis nos ensina a respeito do contexto e da cena de quando Eva pega do fruto do conhecimento do bem e do mal, que não era uma maçã, porque a Bíblia não fala que é uma maçã, a Bíblia nos ensina o quê? Que Eva estava acompanhada ou sozinha? Acompanhada ou sozinha? Sozinha. Detalhe, qual era o animal preferido de Eva? A serpente. Porque antes do pecado, a serpente não era considerada um animal selvático. A serpente era como você ter um gato em casa, um cachorro em casa. A serpente não rastejava. Eu nem preciso do espírito de profecia para provar que a serpente antes do pecado não rastejava. Você pega Gênesis capítulo 3, você vai ver que qual foi o castigo de Deus para a serpente? Qual foi o castigo de Deus? Rastejarás pelo resto da tua? Ou seja, se o castigo de Deus para a serpente foi rastejar, significa que antes do castigo ela não? Simples, não precisa de muita coisa para a gente entender o assunto. E aí a serpente que brilhava, que era bonita, não rastejava, ela começou a falar com Eva. O que foi que fez Eva pensar que de fato aquele fruto era bom? É porque ela sabia que Deus não tinha dado poder de fala para os animais. Então ela pensou que o fruto daquele conhecimento do bem e do mal tinha dado poder de fala para a serpente. E como tinha dado poder de fala para a serpente, ela ficou imaginando o que isso poderia provocar na sua própria vida, o que isso poderia trazer de poder. Ela come, a gente sabe da história, ela sente uma sensação diferente e entrega para Adão. Adão teve o pleno, escuta isso, é um parênteses que eu vou abrir na mensagem de hoje. Adão teve o pleno conhecimento de que de fato foi o próprio Satanás que enganou Eva. Adão teve o pleno conhecimento. Quando Adão viu Eva com as frutas, Adão sabia que Eva tinha sido enganada. Adão sabia que Eva iria ser penalizada como consequência pela sua própria atitude. Adão sabia disso. Não é à toa que a Bíblia não diz que a terra foi amaldiçoada por conta da mulher. A Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada por conta de quem? Do homem. A responsabilidade é do homem, não é da mulher. Porque a mulher ela deve ser cuidada pelo homem, sim ou não, gente? Não é à toa que lá em Gálatas, o que é que o livro, aliás, Efésios, o que é que o livro nos ensina? Homens, amai as suas esposas como Cristo amou a igreja. Significa que quando uma mulher não está bem espiritualmente, de quem é a responsabilidade? Do homem. Fala alto, de quem, irmãos? Do homem. Quando a mulher está triste, quem é que tem que cuidar? Quem é que tem que amar? Quem é que tem que proteger? O homem. É por isso que a Bíblia diz para as mulheres, sejam o quê? Submissas. Se você tem um marido que é carinhoso, respeitador, espiritual, que cuida de você, que protege você, qual é a mulher que não vai ter prazer em respeitar um homem desse? Acontece, depois corta na transmissão isso, que tem muito macho covarde, que se diz homem, mas é um verdadeiro moleque, que até hoje não cresceu, que não entende que homem cristão é o que de fato coloca esse princípio em prática. O que a gente está vivenciando hoje é homem que bate mulher, homem que trata a mulher feito animal. Recentemente a gente está vendo aí nos noticiários o que está acontecendo ali no Afeganistão, isso é só um parênteses, não vou me deter nisso, mas de como é o tratamento com as mulheres. Deus algum dia planejou que homem ou mulher fossem maltratados, sim ou não? Nunca, nunca. Mas biologicamente o homem tem mais força que a mulher. E aí numa hora dessas, infelizmente a mulher acaba sendo o lado mais fraco. Mas voltando para o nosso ponto. Adão come do fruto. E quem é que ele responsabiliza por isso? Não. Ele responsabilizou o próprio Deus, porque quando Deus chegou com Adão e disse, onde está a mulher? A mulher que tu me destes, me deu do fruto, eu comi. Adão jogou a culpa nas costas de Deus, em outras palavras, se o Senhor não tivesse feito a mulher, eu não teria caído. E não é isso que a gente faz? O homem trai a mulher, ou a mulher traiu, nossa, mas o diabo é sujo, ô capiroto imundo. A gente não faz isso? A gente coloca até a culpa do próprio diabo daquilo que a gente mesmo escolhe. A culpa é sempre do inimigo. A culpa do desânimo da gente não estar frequentando a igreja é do inimigo. A culpa do adultério é do inimigo. Deixa eu te falar uma coisa. O inimigo ele pode até influenciar você, mas ele não te obriga a tomar uma decisão. Nem Deus e nem o diabo te obriga a tomar qualquer decisão em relação à sua própria vida. Quando eu erro, quando o Júnior Freitas erra, de quem é a culpa? É minha. Eu que errei.
Mas o diabo tenta fazer você pensar assim, não, o problema é que a igreja é muito chata, o sermão é muito enjoado, o culto não é bom, a igreja não tem um fogo, os hinos são sem graça. E aí a gente acaba colocando a nossa falta de comunhão com Deus na culpa de todo mundo, menos em nós mesmos. E quando a gente não assume a culpa, a gente não reconhece que precisamos de ajuda. E como eu não preciso de ajuda, eu não preciso mudar. E como eu não mudo, eu permaneço no mesmo caminho. Você entendeu a estratégia de Satanás em fazer a gente permanecer na mornidão, em não assumir a nossa própria responsabilidade, em jogar nas costas de Deus aquilo que ele não tem responsabilidade? Esse é o segundo ensinamento de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Eu tenho pensamento de paz, não é de mal, meu querido. Eu penso na tua vitória, no teu sucesso, no teu crescimento. Eu quero que você se alegre, eu quero que você seja bom, eu quero que você seja honesto, eu quero que você colha os frutos das suas boas ações. Não é à toa que 1 Coríntios 2,9 diz, 1 Coríntios 2,9 diz, eis que está escrito, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, o que Deus tem preparado para aqueles que se entregam nas suas mãos é muito maior e muito melhor do que aquilo que eu e você imaginamos. Está na cara, está na Bíblia. A palavra de Deus está dizendo isso. O que Deus está dizendo, para de colocar a culpa nos outros, assume o que você fez. Assume a tua condição. Assume e vamos mudar isso. Agora eu preciso falar para você, não vamos conseguir mudar sozinhos. Por que você acha que Deus fez essa igreja aqui? Por que você acha que Deus construiu esse prédio? Me fala, por quê? Júnior, qual é o objetivo de eu estar aqui na igreja? Qual é a razão de eu estar aqui? Repete comigo. O objetivo, fala alto, o objetivo de eu estar na igreja é fazer amizade. Esse é o principal. Júnior, mas eu sempre aprendi que aqui a gente vem estudar a palavra de Deus. E sim, é o que a gente está fazendo. Mas eu estudo em casa. Eu tenho minha comunhão com Deus em casa. Porque se eu esperar para ter comunhão com Deus só aqui na igreja, eu vou cair na minha vida, eu vou fracassar. A igreja é para você fazer amigos, é para você entender a dor do outro, é para você se ajudar. Porque Deus reconhece e sabe que a gente não vai conseguir mudar, crescer, fazer sozinhos. É por isso que a igreja foi criada, para ajudar uns aos. Hebreus 10, 25. Você pega a Bíblia e lá diz assim, não deixe de frequentar a igreja, como é costume de alguns, mas consolai-vos uns aos. Qual é o objetivo de Deus aqui na igreja? É onde a gente ajuda todo mundo, é onde a gente conhece todo mundo, é onde a gente ampara todo mundo. Se eu estou aqui na igreja, não tenho capacidade para ajudar, para entender a dor do meu próximo, o que eu estou fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. Júnior, mas eu entendi que a igreja é o lugar de gente boa. Não. Aqui tem todo tipo de gente. Do mais feio ao mais bonito. É para todo mundo. É democrático a igreja. Mas não esqueça que o objetivo principal disso aqui, em primeiro lugar, é fazer amigos. Eu fico indignado quando alguém que sai da igreja, algum irmão comenta assim, saiu porque não estava olhando para Jesus. Saiu porque não estava firme na fé. Porque se tivesse firme na fé, lendo a Bíblia, orando firme com Jesus, não tinha saído da igreja. Me diz uma coisa, quando você vai no estabelecimento, supermercado, loja, quando você é maltratado, você volta? Você volta? E por que você acha que aqui na igreja a pessoa tem que apanhar todo dia e está aqui todo o tempo? Não, me explica. Não tem lógica isso. Eu sou maltratado todo dia aqui dentro, mas eu tenho que estar aqui. É por isso que a igreja é um lugar para a gente cuidar uns dos outros. Repito, se eu não tenho capacidade de olhar a dor do meu próximo aqui dentro, o que eu estou fazendo aqui? Júnior, mas aqui eu venho para aprender sobre Deus. Você não pode aprender em casa? Você pode aprender em casa. Júnior, você está incentivando eu não vir mais à igreja? Não. Eu estou incentivando você a olhar de fato qual é o objetivo disso aqui. O objetivo é cuidar uns dos outros. Aqui não é para ser tribunal, aqui é para ser um hospital. Tem uma história muito conhecida que eu vou contar para você,
Os pastores contam essa história e eu acredito que muitos aqui já devem ter ouvido ela. Mas é a história de uma menina muito bonita na igreja, que ela tinha um namoradinho. E aí, se é que você me entende, eles acabaram, comendo bolo antes do parabéns. Você me entendeu? E o resultado disso é que esse menininho que disse que amava muito essa menininha, quando ela ficou grávida, o menino tomou o que fala na nossa terra, Jackson? O chá de sumiço. Aqui também, né? Pois é, o chá de desapareceu. Sumiu. A barriga começou a crescer. Logo os irmãos ficaram sabendo. E aí fizeram a comissão da igreja. Na comissão da igreja, logo foi estabelecido que ela deveria ser o quê? Removida. O que é a remoção, para quem não sabe? A remoção não é a expulsão da igreja. Não é que alguém que foi removido do livro de membros não pode mais frequentar a igreja. Claro que pode e deve, mas a igreja entende que é necessário um tempo para que essa pessoa reflita sobre o que ela ou sobre o que ele fez. E nesse período de remoção, essa pessoa tem a oportunidade de ajustar as ideias, de cuidar de si mesmo, de si mesma, e principalmente de ser cuidado uns pelos, olha só, vamos pegar o texto bíblico e vamos colocar em prática, de cuidar uns dos outros. A comissão removeu, no dia o pastor veio à igreja, inclusive no próximo culto em que a ata da igreja teria que ser lida, porque quando um membro é removido, a ata tem que ser lida aqui na frente. Não é que o pecado é exposto de forma nenhuma, mas a igreja precisa aprovar essa remoção. Porque aqui na igreja adventista, nenhum pastor ancião tem autoridade única. Existe uma comissão que é liderada pelo pastor. Essa liderança não significa que ele tem a palavra final, significa que ele está coordenando, ajustando para que a comissão decida. E essa comissão tem a palavra final? Não. Quem tem a palavra final são os membros. É assim que funciona. E aí os membros aprovaram essa remoção, o pastor pegou o microfone e disse: irmãos, nós acabamos de perceber que houve uma remoção aqui. Essa pessoa vai ficar tanto tempo sem estar no livro de membros, mas ela está precisando de enxoval, está precisando disso, e eu gostaria que a igreja pudesse ajudá-la. Irmãos, foi uma manifestação linda do poder de Deus, porque essa menina que estava grávida, recebeu tudo o que ela precisava dos membros da igreja, recebeu o berço, a pintura do quarto, recebeu as roupinhas, no caso o enxoval do bebê, tudo. Ela saiu da igreja depois? Saiu ou não saiu? Não saiu, ficou. Se rebatizou e está na igreja até hoje. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer, meus amigos, é que aqui é o lugar onde a gente cuida uns dos outros. Porque a gente não tem capacidade para vencer os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. É como uma pessoa que está com depressão. Vai vencer a depressão sozinha? Não, precisa da família, precisa de Deus e precisa de um acompanhamento profissional. Alguém que está doente, está enfermo, também precisa ir no médico. E por que aqui os nossos problemas espirituais a gente não pode ajudar um ao outro? Essa é a função da igreja. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu quero que você permaneça e traga mais pessoas para cá. Porque essa comunhão, esse relacionamento vai nos fortalecer. Lembre-se, segunda lição, pensamento de paz e não de mal. Agora vem a terceira lição para encerrar. Eu estou fazendo uma série evangelística em uma determinada igreja que toda vez quando a gente fala assim, essa frase, e para encerrar, sempre os membros falam assim, então, para encerrar, isso, agora ficou bonito, me senti em casa agora. O terceiro, pega isso, anota isso, porque eu deixei o melhor para o final. O terceiro diz assim, para dar a você o fim que você mesmo deseja. Cá entre nós, você já fez aquela oração assim, Senhor, eu quero entregar isso nas tuas mãos, eu quero deixar isso sobre os teus cuidados, mas que seja feita a tua, e quando você fala isso, dá um aperto no coração, não dá? Vai que Deus quer diferente do que eu quero, vai que Ele não atende, aí dá aquele aperto, a gente pensa, não, será que eu falo? E aí toda vez que a gente fala isso, a gente nunca pensa que Deus vai fazer aquilo que a gente quer. Toda vez que a gente fala isso, a gente sempre imagina Deus fazendo diferente.
Mas a gente não quer que Deus faça diferente. Ah, mas Deus sabe o que é melhor. A gente nem aguenta mais esse sermão, né? Deus sabe o que é melhor. É que nem quando você, em algum momento, acaba perdendo alguma coisa, aí a pessoa vem com esse papo. Deus sabe o que é melhor. Dá vontade de você jogar um tijolo assim na cabeça da pessoa. Eu sei que Deus tem o melhor. Eu sei disso, mas não precisa falar. E por que a gente fica tão angustiado ao receber, ou pelo menos ao pronunciar isso? E aí vem a seguinte pergunta: quando esse verso fala, o fim que você mesmo deseja, qual o significado? Abra no livro de Salmos, capítulo 37. Esse texto é muito conhecido por todos nós. Salmos, capítulo 37. Olha só o que diz aqui. Salmos 37, a partir do verso 4. Salmos capítulo 37, verso 4. Quem achou, diz eu achei. Quem não achou, diz estou procurando. Pode procurar, fica tranquila. Não é nem meio-dia ainda. Salmos 37, verso 4. Você vai ler para mim agora, hein? Atenção, todo mundo. 1, 2, 3, vai. Não, peraí, isso daí é para quem está lendo, quem está com fome, né, gente? Por favor. Então, verso 4, capítulo 37. Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Gente, espetacular. O texto diz: agrada-te do, e ele satisfará os desejos do teu. Opa! O que significa isso? Então repete comigo. Eu creio que a vontade de Deus é exatamente a minha vontade. É isso mesmo. Eu vou colocar um exemplo aqui. Você acha que quando você pede para Deus alguém especial, Deus não quer te dar? Você acha que quando você pede para Deus, Senhor, eu quero passar no vestibular, você acha que Deus não colocou esse desejo no teu coração? Você acha que quando você pede para Deus para você vencer um problema que hoje você está vivenciando, você acha que Deus não quer te dar vitória? Claro que Ele quer. É por isso que Jeremias 29:11 e Salmos 37:4 diz: agrada-te do Senhor e Ele vai realizar os desejos da onde? Do meu coração. A promessa bíblica está aqui. Aquilo que eu desejo é aquilo que Deus quer realizar, é aquilo que Ele quer realizar. Mas entenda, o fato de Deus querer uma pessoa especial para você, é porque Ele sabe a tua personalidade, sabe os teus traumas, sabe as tuas vivências, conhece a tua personalidade, então Ele coloca na Bíblia características para você fazer uma boa escolha. Você acha que Deus não quer que você passe no vestibular? Claro que Ele quer, mas como a gente costuma dizer, o Espírito Santo não dá cola. Você tem que se esforçar, tem que fazer a sua parte. O problema é que a gente entrega coisa nas mãos de Deus achando que Ele tem que fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu preciso fazer a minha parte. Tem oração que Deus não vai atender, porque é sua responsabilidade. Lembra o segundo ensinamento que nós tivemos aqui? Responsabilidade minha, Deus não vai fazer por mim. Lembra do texto de Provérbios? Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a sua lei, até a sua oração é o quê? Não adianta eu colocar um monte de gordura na mesa e dizer assim, Senhor, me ajuda para que isso não me faça mal. Deus não vai atender, porque Ele sabe que vai fazer mal para você. Não adianta você entrar num relacionamento tóxico, destrutivo, horrível, pedindo para ser uma bênção, se você já está vendo que não vai dar certo. Deus está falando com você. Não adianta você orar para Deus para passar no vestibular se você não se esforça um pingo. Não estuda, não faz a sua parte. Deus não pode fazer a sua parte, porque é sua, é minha. Não pertence a Ele, pertence a você. É por isso que nós utilizamos essa frase, que os maiores milagres da vida é a junção do esforço humano com o esforço divino. É assim que funciona. Deus quer realizar os desejos do teu coração. Quero que você saia daqui com esse pensamento: Deus vai realizar os meus desejos, Deus vai realizar os teus sonhos, Deus vai trazer à tona coisas grandiosas na sua vida, mas muitas dessas coisas precisam da sua participação, precisa de você. Deus não vai transformar a sua vida espiritual se você não se esforçar para fazer aquilo que é a sua parte. Agrada-te do Senhor significa se alegre nele, alegre-se no Senhor, porque hoje
Ele vai realizar os desejos da tua vida. É isso que Ele está falando, é isso que Ele está gritando, eu vou realizar. Para a gente encerrar mesmo, para a gente fazer a oração, a Bíblia nos ensina algo tão lindo, tão bonito, de tantas coisas que ensina. Ensina que se a gente não fizer a nossa parte, não tem jeito. Vou resumir para você algo muito importante. Quando eu era criança, eu nunca digo quando eu era pequeno, né? Porque não sou até hoje. Então, quando eu era criança, eu tinha problema de fala. Eu era muito pesado na língua. E eu tinha muita vergonha disso. Eu era aquele tipo de pessoa que ia fazer o seminário, sabe o seminário, com um cartazinho, com a cartolina lá na escola? E aí aquilo me dava um embrulho no estômago, que muitas vezes eu tinha que apresentar sentado por conta do meu nervosismo. E lembro muito bem que quando eu fui batizado, eu fiz 2 pedidos para Deus. O primeiro pedido é para que Ele salvasse a minha família. E o segundo pedido foi que Ele me ajudasse a falar. Eu admirava aquelas pessoas que pregavam na igreja. Gente, eu sempre quis usar um terno. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu só tinha uma calça social, que era um número menor do que o meu, e uma camisa toda desbotada. Então eu ia sábado, domingo e quarta com a mesma calça, até que o ancião me chamou a atenção de eu estar indo com a mesma calça e disse que na próxima vez era para eu aparecer na igreja com cinto, que eu não tinha cinto na época, não tinha condição de comprar. Mas mesmo assim eu fui com a mesma calça, com a mesma camisa. E muitos anos depois a gente conversou sobre isso, ele pediu desculpas. Nossa, foi muito interessante. Mas o que eu quero dizer para você, eu lembro do primeiro sermão que eu apresentei aqui na igreja. Foi um sermão que eu acho que durou 4 minutos, eu acho. E aí eu não tinha o que falar. Mas eu lembro que a igreja cuidou tão bem de mim. Eu recebia tantos livros, recebia tantas visitas. O clube de desbravadores foi tão importante para eu permanecer nessa igreja. Até que, era tão enjoado o povo mesmo da igreja, acho que essa que é a palavra, que quando dava 6 da manhã, o diretor do Clube de Desbravadores, 6, 6 e meia, aparecia no domingo em casa, dizendo que eu tinha que me arrumar para ir para o clube. Eu não suportava aquilo. Quando era 6 da tarde, aparecia uns bandos de desocupados para ir lá em casa também, para me esperar, para me levar para o culto de domingo. No sábado, gente, no sábado, era uma disputa para onde eu ia almoçar. Eu lembro de um sábado que eu recebi 6 convites para almoçar. 6. E aí eu tinha que fazer uma mini entrevista para saber qual era a casa que tinha comida mais gostosa, né, gente? E principalmente aquela que tinha açaí. Ou seja, cuidaram muito bem de mim. Ou seja, colocaram em prática o cuidar uns dos. Eu não fiquei na igreja por conta da pregação. Eu não fiquei na igreja por conta da escola sabatina. Tudo bem, as meninas eram muito bonitas. Ajudou. Mas o que eu quero dizer é que fui muito bem cuidado. Fui muito bem amparado. E aquela amizade me fortaleceu. É por esse motivo que eu posso dizer para você hoje, com convicção no meu coração, que Deus me resgatou através desses membros, através uns dos outros. E através desses membros da igreja, do relacionamento, Deus realizou aquilo que eu pedi a Ele, que era que me ajudasse a falar um pouco melhor do que eu falava naquela época. Não me considero um expert, mas eu estou falando para você de um sonho que foi realizado. E rapidinho para encerrar, sabe um outro sonho que Deus realizou? Os meus pais hoje são membros dessa igreja. Por isso que hoje, em nome de Jesus, posso falar a você, Deus vai realizar os desejos que já estão aí no teu coração. Som.
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão de misericórdia, apaga as minhas transgressões, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente, purifica o meu pecado, pois ele sempre está diante de mim. Pequei somente contra ti, pequei somente contra ti, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração que é puro e renova dentro de mim o Espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração que é puro e renova dentro de mim o Espírito inabalável, inabalável, Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão de misericórdia, apaga as minhas transgressões, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente, purifica o meu pecado, pois ele sempre está diante de mim. Pequei somente contra ti, pequei somente contra ti, Senhor. Quem souber pode cantar. Cria em mim, ó Deus, um coração que é puro e renova dentro de mim um Espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração que é puro e renova dentro de mim um Espírito inabalável, inabalável, Senhor. Amém. Louvado seja Deus por isso. Podemos fazer uma oração juntos? Podemos? Então, por favor, fiquem em pé. Nós vamos agora fazer uma oração, pelo menos segundo o que alguns pesquisadores e teólogos afirmam que era na época dos grandes profetas. Nós geralmente curvamos a nossa fronte em sinal de respeito e reverência a Deus, não é isso? Mas hoje eu quero que você faça de uma forma diferente. Estenda as suas mãos para frente. Nós vamos fazer como os apóstolos faziam antes. E você vai olhar para o alto. Esse olhar para o alto simboliza que você está receptivo às bênçãos de Deus. Então feche os olhos e com o rosto para o alto vamos orar. Querido Pai,
levantamos o nosso rosto em sinal de reverência, porque o Senhor está no céu, acima de nós, e nós estamos aqui na terra. O Teu Espírito está conosco, e por isso oramos e pedimos: nos abençoe, nos transforma e nos ajude a entender que a Tua vontade também se revela nos desejos que temos em nosso coração. Muito obrigado pelo que aprendemos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos. Provai e vede. História de hoje. Quero trazer as ofertas. Certo. Agora que você já sabe que o dízimo é uma devolução regular de 10% de tudo que Deus lhe dá, o que você acha das ofertas? Que tipo de coisa deveria estimular o seu ato de devolver o pacto? Lembre-se de que o pacto é o nome da sua oferta regular e sistemática. Seria um dia específico no seu calendário? Deveria ser todo sábado? Quando há gratidão em seu coração ou um apelo do púlpito? Quando você sabe de um bom projeto ou mesmo quando você sentir que é o momento de dar? Será que existe algum princípio bíblico que você possa usar para determinar quando levar sua oferta regular e sistemática a Deus? Bem, em Malaquias 3:8, vemos uma clara indicação de que tanto o dízimo quanto as ofertas são igualmente importantes e esperados por Deus. E o contexto também indica que não dar dízimos ou ofertas quando há renda leva à separação de Deus e à ruína material, bem como a deterioração moral e espiritual. Você pode ler isso nos versículos 9 a 12 de Malaquias 3. Salomão também provê um princípio geral quanto à regularidade com a qual você deve entregar as ofertas. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que Salomão quer dizer é que o pacto, ou sua oferta regular e sistemática, deve ser dado como primícia, ou seja, colocando primeiro Deus. O sistema é o mesmo que é usado para o dízimo. Em outras palavras, deve ser a parte que você separa logo depois de receber qualquer renda ou entrada, após o dízimo e antes de qualquer outro gasto. Por isso, a regularidade com a qual honramos a Deus com as ofertas regulares não deve ser baseada em nossos sentimentos, projetos relevantes ou nos apelos feitos do púlpito, mas na frequência com que Deus nos dá uma renda ou entrada. Não é uma doação, não é um método de avaliar líderes da igreja, é um ato de adoração. Ellen G. White, mensageira de Deus, também enfatiza este ponto ao dizer que esta questão de dar não é deixado ao impulso. Deus nos deu instrução a esse respeito. Especificou dízimos e ofertas como sendo a medida de nossa obrigação. E Ele deseja que demos regular e sistematicamente. Deus nos convida a adotar os princípios corretos ao entregar ofertas regulares. Ele espera que não mais sejamos movidos por sentimentos, simpatia, projetos ou apelos, mas por sua iniciativa em nos doar algo. Ofertar regularmente a Ele, tão regularmente quanto Ele nos abençoa, nos tornará mais conscientes de seu cuidado e fortalecerá nossa conexão com o Criador e sustentador de toda a vida. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e Deus
bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Feliz sábado, crianças. E feliz sábado, igreja. Hoje eu vou contar uma historinha para vocês bem interessante. Tinha um menino lá do Oriente Médio. Lá é muito calor, não é? Nossa, muito calor mesmo. E eles estavam morrendo. E ele estava voltando da escola e ele estava morrendo de sede. E um amiguinho dele passou de carro e com uma água bem geladinha e um sorvete. Vocês acham que ele parou para dar carona para o amiguinho? Não, ele não parou. Ele foi direto, Alice, direto e não parou. E outro dia, quando eles estavam voltando da escola novamente, esse mesmo menininho que estava chupando sorvete, que estava dentro do carro ar-condicionado, ele estava a pé e o menino estava de carro e tomando água e o sorvete. Vocês acham que o menino parou para ajudar ele? Parou. Ele parou e mandou entrar. Aí o menino entrou no carro e falou assim: mas por que você parou o carro para mim? Aquele dia que eu estava andando, eu não parei para você? Aí ele falou assim: eu parei porque eu sou um cristão e eu tenho que fazer o bem ao invés de o mal. Então, crianças, nós temos que fazer o bem a todas as pessoas. Mesmo que eles nos façam mal, a gente tem que fazer o bem para ele. Jesus, lá em Lucas, ele diz que se alguém bater num lado da nossa cara, nós temos que virar a outra. Então, Jesus pede para que nós sejamos bons e façamos bondade para todos. Sofia, você pode fazer oração para a gente? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado pela essa história que a gente conseguiu aprender bastante. Obrigado por mais um dia nesse sábado. Muito obrigado, por favor. E que a pandemia acabe. Em nome de Jesus, amém. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Feliz sábado aos irmãos, vocês que estão acompanhando de casa. E como
para não perder o costume, roda a vinheta. Olá! Chegou o momento de ficar bem informado sobre tudo o que acontece aqui na nossa igreja. Nós temos alguns recados importantes agora no PAC Bristol em Destaque. Som. Aumenta um pouquinho minha voz aí. Som. Melhorou. Bom, vocês que estão na igreja e em casa, vocês já sabem, né? Se vocês estiverem com sintomas de Covid, ou se vocês tiverem contato com alguém na casa de vocês, no trabalho, que esteja com Covid, não compareça, evite abraços. Eu sei, eu estou morrendo de vontade de abraçar os irmãos, e eu não vou mentir, às vezes eu acabo não me policiando, abraço também os irmãos, mas no momento nós temos que tentar evitar distanciamento, todos os protocolos que vocês já sabem, né, o álcool, a máscara, vocês já estão carecas de saber, então é isso, né, vamos cumprir os protocolos. Aos sábados, às 3 horas, está tendo uma classe bíblica, então se você tem interesse e quer saber mais sobre a Bíblia, você pode aparecer aqui e também trazer convidados. Neste sábado, dia 21 de agosto, a Vigília da Chama, uma pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo. Buscaremos juntos esse ser pessoal e divino, um precioso amigo, e ter novas experiências com Deus. Neste sábado, dia 21 de agosto, venha participar de uma programação especial. A partir das 4 da tarde, aqui na igreja, teremos como convidado o jornalista Júnior Freitas, da rede de rádio Novo Tempo, apresentando a mensagem Bote Fé, os principais passos para sentir a chama. Bom, pela fé. Rapidinho, Gabriel. Olha, hoje às 4 da tarde, como você ouviu aí na mensagem, na chamada, né? Só para enfatizar aqui, eu pedi permissão para eles para eu falar aqui no finalzinho. 4 da tarde, não é 4:05. Você vai, você está vendo esses arranjos aí? Não é por acaso não. Você vai ter uma programação, uma abertura bem legal, bem chamativa. E você já viu aqui, né? O fogo já está aceso. É o fogo do Espírito Santo que vai ser derramado sobre mim e você nesta tarde, às 4 da tarde. Seria muito legal se você e sua família estivessem aqui pontualmente 4 da tarde. Para te motivar um pouquinho mais, nós temos ali, vamos ter sorteios de brindes, também alguns presentes especiais. Teremos aqui lição da Escola Sabatina, teremos alguns livros também, Permanecer em Jesus, um livro aqui muito maravilhoso. A minha mãe, nós estamos ali fazendo essa leitura bem legal. E o Espírito Santo também já me tocou aqui, e se você chegar, você também vai ser sorteado a ganhar uma assinatura da lição da Escola Sabatina. Gostou disso? Se você vier, você também vai ter a oportunidade de ganhar essa assinatura da Escola Sabatina. Bem legal, né? Um presentaço aí. Então, você não vai precisar mais pagar nada da lição. Vai ser aí um presente especial aqui do Ministério. E também, meu amigo Júnior Freitas. Também você gostou? Quem gostou aqui do sermão inspirado por Deus e usando ele como instrumento? Foi bom demais. E vai continuar também à tarde, Júnior. Que horas? Eu ia até fazer a pergunta. Quem gostou, levanta a mão. Quem não gostou, pode baixar. Olha aí. Eu sabia que era golpe. Mas, gente, olha, hoje à tarde eu vou estar por aqui, a gente vai falar sobre temas muito, muito importantes para nosso crescimento espiritual. Eu só queria comentar o seguinte: às vezes a gente pede tanto para Deus nos ajudar, nos fortalecer na nossa vida espiritual, mas é como eu falei agora no sermão, mas a gente não assume a nossa parte. Então, é gostoso ficar em casa, mas eu tenho certeza que muito mais será quando você vir aqui na igreja. Eu não tenho dúvida que o que vamos conversar hoje à tarde vai ser um divisor de águas para todos que irão participar.
Então, por isso que eu estendo esse convite para você, mas não só a você, quem puder trazer mais alguém, sem dúvida, na medida da capacidade da igreja, nos protocolos que nós estamos seguindo, sem dúvida vai ser uma bênção. E por isso que hoje à tarde, levantando a mão ou não, vamos deixar que o Espírito Santo convença você, mas quem vai tomar a decisão de vir ou não, sou eu, né? Ou melhor, você, que eu vou estar. Eles já falaram muito bem tudo, mas só um detalhe, né? Nós tivemos essa semana inteira que foi de mordomia abençoadíssima. Eu não sei quantos aqui assistiram. Foi bênção atrás de bênção. E nós estamos lendo, né, o livro também. Agora eu não lembro o nome, eu estou lendo o livro e não... Primeiro Reino. Eu sou engraçado. Eu lembro, se você me perguntar o que eu li hoje no livro, eu lembro perfeitamente, mas não lembro o título do livro. Mas está sendo muito bom. E nós vamos ter essa oportunidade do reavivamento e da reforma. Então, você que quer uma igreja reformada, reavivada, e a sua vida também não perca. Amanhã vamos ter o Pit Stop Solidário lá na Vila Moraes, né? A gente vai se juntar com o Clube El Shaddai e Pedra Angular e nós vamos fazer uma ação solidária. E quem é desbravador tem que estar aqui na igreja às 8 horas para a gente sair, chegar lá cedo e não atrasar os eventos. Bom, sobre a recolta, né? Quem doou a recolta ou quem ainda vai doar, tem esse recibinho aqui que você vai ficar uma parte com a direção da ASA e a outra vai para você. E aí você pode usar esse recibo como abate no imposto de renda, tá? Então, você que ainda não recoltou, recolte. E dentro do... Minha mãe está falando aqui que, além disso, né, quando você for recoltar com alguém, você pega uma parte desse recibo, entrega para a pessoa e a outra fica com você. E dentro do recibo tem as informações do que a recolta faz, né? Como ela ajuda o próximo, como ela ajuda os necessitados, a questão do alimento, da doação de roupas. A nossa igreja, inclusive, já está presente lá no Haiti, devido, né, ao terremoto e o furacão que passou lá. Então, a nossa igreja ajuda muito ao próximo e a sua recolta ajuda essa ação humanitária da igreja. Então, que vocês possam estar recoltando e não se esqueçam de fazer a sua recolta. O Clube Desbravadores Soldados de Cristo está com uma campanha, né, dos melzinhos. Então, se você quiser ajudar o clube, ajudar esse departamento da igreja, você pode estar procurando qualquer um do clube para poder saber mais informações. Agora a igreja está mais perto de você. Nós temos o WhatsApp para você que gostaria de receber os links dos cultos, informação sobre qualquer coisa, né, sobre oferta, sobre dízimo, qualquer dúvida também, nós estamos lá presentes. Além disso, também lições, meditações, o vídeo do pastor Arilton diário, nós estamos enviando. E tem sido uma bênção esse WhatsApp. Muitas pessoas têm conhecido a igreja através desse WhatsApp. Inclusive, né, eu sei que o tempo está curto aqui, mas eu vou contar. Um irmão recentemente mandou mensagem pelo WhatsApp da igreja. Ele estava morando aqui na igreja, não conhecia ainda muito bem o pessoal, mandou mensagem, já está recebendo estudo com o Marco. Então, assim, e olha só, hein, ele acabou novo na igreja, o nome dele é Alan, ele novo na igreja, e ele está recebendo o vídeo do pastor Arilton. Aí teve um dia, né, que eu demorei para receber o vídeo, e aí ele falou assim: nossa, irmão, você demorou para mandar o vídeo nesse dia, e aí as pessoas que eu envio vieram me perguntar que elas sentiram falta. Então, assim, você vê que ele, novo na igreja, já recebe e já compartilha. Então, esse WhatsApp está sendo muito
útil e maravilhoso, muito importante para a nossa igreja. Se você quiser, manda um oi nesse número aí, que nós da comunicação vamos estar mandando os anúncios, os links, os vídeos, as lições e as meditações para vocês. A nossa igreja também está com o Pix agora. Então, se você quer devolver seu dízimo e oferta e não quer devolver fisicamente, você pode enviar um Pix, pqbristo.ap@adventistas.org, e a Ellen vai receber, você deixa as informações e vai estar tudo certo. Nos siga nas nossas redes sociais, IASD Parque Bristol, tanto no YouTube quanto no Facebook. Aí no Instagram já é diferente, é iasd.bristol. O Ministério da Comunicação está com uma ideia muito legal, que nós vamos postar lá no Instagram, a partir da semana que vem, vídeos sobre os 7 pecados capitais. Então, se você quer saber mais sobre os 7 pecados capitais, sobre a ira, a gula, a inveja, a avareza, enfim, se você gostaria de saber mais sobre os pecados capitais, e eu vou falar para os irmãos, viu? Vai ser só gente top, pastores, bons pregadores que vão fazer esses vídeos. Então, se você quer saber mais sobre isso, não perca a nossa página no Instagram, hein? Curtam a nossa página e entrem lá, que logo mais vocês vão ser informados dessa série. Um feliz sábado para todos os irmãos. Feliz sábado a todos. A gente vai fazer o nosso momento agora da família, de intercessão. Só lembrando que essa semana nós oramos pela família do Luiz Henrique, né? Quantos oraram? Levanta a sua mão. Precisamos estar mais atentos, né? O Gabriel, ele tem mandado toda semana no grupo a família para quem nós devemos orar, né? Então fique atento. Oramos pela família do Luiz Henrique, né? E essa semana nós vamos orar pela família do nosso irmão, amigo aí, Luiz Fernando. Tá bom, Luiz? Então, essa semana vai ter uma igreja inteira intercedendo aí por você, pela sua saúde, né? Por todos os aspectos aí da sua vida. Vamos curvar, vamos ficar de joelhos, vamos então orar. Maravilhoso Deus, nosso amado Pai que estás nos céus, nós estamos felizes, Senhor, porque nós estamos na Tua casa. E como é bom, Senhor, podemos estar aqui, podemos desfrutar da Sua companhia e da companhia também dos nossos irmãos. Oramos essa semana, Senhor Deus, intercedendo pela família do nosso irmão Luiz Henrique, também pela Sara, sua esposa. Acreditamos e cremos, Senhor, que de alguma forma o Senhor abençoou a família dele. Agradecemos por isso, pela nossa intercessão, e essa semana, Senhor, vamos estar orando pela família do nosso irmão Luiz Fernando, também pela sua esposa, pela Sônia, e pelos seus filhos também. Então, nesse momento, Senhor, desde já, nós oramos intercedendo por essa família, pedimos, Senhor, que durante essa semana o Senhor possa prover o necessário, aquilo que ele realmente necessita, Senhor, para poder estar mais perto do Senhor a cada dia e poder também, Senhor Deus, pedimos pela tua saúde. Ele vem enfrentando, Senhor, algumas dificuldades, principalmente, Senhor Deus, na área de saúde, na área do trabalho. Então oramos para que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa estar diante dele todos os dias e que a cada manhã ele possa sentir realmente, Senhor, a tua presença na vida dele, as tuas misericórdias que possam ser renovadas a cada manhã. Pedimos que o Senhor possa estar junto dele, é a nossa intercessão. Nós oramos pedindo essas bênçãos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.
Obrigado a todos por estarem aqui conosco, presencial, e agradecemos também aqueles que estão em casa, tá bom? Um feliz sábado a todos e que Deus os acompanhe. De cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim.